A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui com mais um vídeo para o canal Professor de EBD e este será um review deste léxico que a gente já tem um box. Se você não viu um box, é só entrar no canal ali. E como nós já estamos um pouco mais avantajado com a pesquisa deste léxico, então vamos trazer mais algumas notas técnicas, um pouco mais sobre a autoria e formação deste dicionário, desta obra. Então, já para iniciar, nós temos algo aqui que eu não informei no vídeo de unboxing, que o apelido dele, né, o Lounida, conhecido como o léxico Lounida, ele está aqui na própria folha de rosto da capa. Lounida por quê? Porque é Johannes Low, né, o coordenador, e Eugene Nida, então Lounida. Por isso que é conhecido este dicionário. Também está escrito dentro da obra aqui, a abreviação. Então nós temos esse mapa. Esse mapa aqui é um mapa da época das 12 tribos de Israel. Nós temos ali as tribos, Manassés, Efraim, né, Benjamim, Simeão. Então é um mapa de acordo com as distribuições ali, mais ou menos pegando a época de Josué. Muito bom, muito interessante. E aqui eu já notei uma observação. Quando está em aspas a palavra, quer dizer que é a tradução literal, parecido com a tradução de uma Bíblia interlinear. E aqui eu coloquei um com a pesquisar, né? Depois, no caso de achar a palavra, tem que voltar no índice em grego, localizar as referências, né? Cada palavra tem o seu significado no contexto. Então, não só na palavra. Então, esse domínio semântico aqui, ele vai dar a tradução no contexto, porque um contexto usando uma palavra é uma coisa, a mesma palavra usada em outro contexto diz outra coisa. Então, é por causa disso que é importante ter essa obra para desmitificar a questão da tradução, da interpretação do texto, não da palavra em si. É o que é importante. Muita gente, a gente vai solucionar um problema de interpretação textual e acaba observando só a tradução da palavra em si, mas tem que ver a aplicação dela no texto. Isso faz muita diferença. É o que essa obra aqui traz em relevância. É um léxico com 880 páginas. E aqui já no início a gente vê que realmente o apelido não foi os usuários que deram, mas a própria coordenação da obra que deu, né? Então tá aqui, né? Tá lá na capa e aqui também, né? Lounida. Então quando a gente fala Lounida, não foi invenção dos usuários do léxico, mas sim da execução da obra. E aqui nós já vemos algo interessante, que não está lá no dicionário, mas está aqui na obra, sobre a Marta, irmã de Lázaro, irmã de Marta. Então está dizendo aqui que Maria é a irmã mais nova, segundo a escritura, segundo a forma linguística do texto que é apresentado no manuscrito. A Maria, irmã de Lázaro, seria a irmã mais nova. Isso aqui é importante saber. Já no prefácio nós temos a informação aqui que este léxico é resultado de experiência de campo, né? E inclui o auxílio de tradutores da Bíblia, cerca de 200 línguas diferentes, em várias partes do mundo. Então não é uma obra comum, né? Aqui a Eugene Nida de 1975. Você que quer saber o significado de léxico, está aqui, ó. A página da introdução está dizendo aqui, ó. Por várias razões, este léxico é um tipo todo especial de dicionário. Então eu já tinha falado no vídeo anterior que o léxico, na verdade, ele é uma forma especial onde vai levar em conta mais a raiz das palavras, né? Então ele vai fazer essa desmistificação e também a relação com a interpretação do texto, e não somente com a tradução da palavra em si. Por exemplo, com o que acontece no dicionário Strong. O dicionário Strong ele se preocupa com a tradução da palavra em si, não muito com a tradução do contexto, embora ele também releve os textos que estão escritos em outras partes do dicionário, trazendo também como tradução de forma geral. Mas ele não traz o que o texto realmente está querendo dizer, né? Então, teria que fazer uma pesquisa mais aprofundada para determinar, e não tem como usar o Strong como checkmate em cima de uma interpretação de texto. Agora, já um léxico de domínio semântico, é possível, sim, fazer uma exegese bem mais clara e bem mais assertiva do que só usar o próprio Strong, né? Então, é uma forma de consulta, né? Então, a gente vê que uma obra completa a outra, né? Numa execução de uma tarefa de dar um parecer mais técnico sobre cada tipo de texto. Página 14, onde o próprio léxico, né, ele afirma que há palavras que a ausência de uma definição satisfatória. Um problema mais sério de alguns dicionários é o tratamento não sistemático dos vários significados. É isso que a gente estava falando. A aplicação da palavra no texto. A mesma palavra pode significar uma coisa em um contexto. E já aqui nós temos um capítulo inteiro falando aqui da questão da pneuma. Essa palavrinha aqui. Pneuma em grego, né? A mesma palavra que está na Septuaginta, em Gênesis 1:2, o Espírito do Senhor parava sobre as águas, a pneuma, e a mesma aqui desce em Atos 2:4.
pneuma. Então nós temos uma explicação mais também detalhada com a questão do Espírito Santo, que não está lá na própria tradução da pneuma. Então por isso que é importante ver a obra toda. Então você que tem aí, marca a página 15, que ela tem essa explicação do Espírito Santo aqui nesse trecho. E aqui vai explicar como usar o léxico, como a gente já tinha falado. Então o primeiro passo é procurar a palavra em grego no índice. Então, para isso, você precisa conhecer a palavra, ou precisa ter um interlinear, ou até mesmo a Bíblia palavra-chave, ou procurar interlinear na internet, né? Já tem vários interlinear aí de graça, inclusive fazendo uso da Septuaginta. Então, não é difícil você tá procurando aí a palavra, procurar aqui nesse léxico. Então, aqui os autores da obra estão dando uma advertência, que o erro mais grave que as pessoas cometem ao lidar com os significados dos termos em grego é supor que cada palavra grega é correspondente a um único significado. Então eu não posso achar que uma palavra só no hebraico no grego vai me traduzir uma palavra só também imediata no vocabulário português. Por quê? Porque não é assim que funciona nas outras línguas, numa língua antiga. Você vai precisar às vezes de 2 ou 3 palavras para expressar o que realmente aquilo significa, né? Você tem uma palavra no grego e uma palavra no... Aí tá dando exemplo aqui, né? Que esse verbete aqui, carne, em grego, é um exemplo disso, né? E aqui vai estar a tabelinha conforme trabalha, né? Carne, corpo, gente, humano, ração, raça, natureza. Então tudo isso aqui pode significar através da palavra carne. Então se você pegar essa palavra aqui e você colocar na cabeça que ela vai ser carne, você vai estar cometendo muitos equívocos hermenêuticos na sua interpretação do texto, né? Então tem um escopo, essa palavra tem um escopo, tem que ver qual é o escopo dela e como ela age em determinado texto. E aqui a gente já começa a ver o índice dos verbetes em grego. Então nós temos aqui a palavra abismo. Conforme eu vou colocando, eu já vou traduzindo aqui do lado, já fica melhor, né? Aqui é ignorância. Aqui nós temos essa aqui que significa ar. Temos a que significa vento. Temos a que significa primícia, e essa primícia vai te levar ao Espírito Santo. Depois nós vamos dar uma olhada, né? Nós temos aqui sobre o penhor. Nós vamos analisar esse penhor aqui mais para frente. Você vai ver que o penhor tem a ver com o Espírito Santo, e se tu for procurar a palavra Espírito Santo, tu não vai achar a referência para o penhor. Que nós vamos ver por que isso acontece e como a gente vai localizar essas diferentes traduções em outras relações de palavras. Ó, princípio, aqui nós temos a palavra princípio, reino, nós temos o verbete aqui divisão, discórdia. Ó, eu não achei nenhuma palavra que não esteja nesse dicionário até agora, tá? Todas elas tinham. Ó, nós temos aqui o verbete para aguilhão, aquilo que Jesus falou para Paulo. Nós temos aqui a tradução de adivinhar. Aqui nós temos o verbete para multidão. Temos aqui a multidão e temos aqui ordenar. Aqui nós temos o significado da palavra pneuma, da Trindade, então tem bastante relevâncias, né? E aqui, aí como eu já sei, eu coloquei lá, ver página 15, que está falando sobre o Espírito Santo, lá no começo, né, na introdução, e a numeração 57 e 170 leva lá para a palavra penhor, porque o Espírito Santo também é um penhor, então nós vamos ver por quê. Nós temos a palavra tagma, que significa ordem, né, uma ordem militar, uma ordem voltada à organização com poder. Está aqui tagma, ordem. Temos aqui o verbete para tempo. Então, conforme você vai pesquisando as palavras, algumas eu não anotei. Eu já ter pesquisado umas 20, 30 ou mais. Eu não anotei tudo porque algumas a gente já está mais acostumado a lidar, não tem necessidade de estar escrevendo, né? Mas aí, as principais aqui para achar de forma mais fácil, a gente colocou. Então estamos aqui com o nosso interlinear, né, de Odair Olivetti, e a gente vai ver aqui que no 2 Coríntios 1, 22, nós temos aqui a palavra penhor. Então diz o seguinte: e também que selou-nos e que deu o penhor, calção do Espírito em os corações nossos. Lembrando que isso aqui é uma tradução literal. Então tá aqui, né? O Espírito é um penhor, um calção. Como que? A tradução para hoje seria como garantia.
se eu ler o versículo 22, está escrito aqui, nessa aqui, que é uma nova tradução do Novo Testamento. O qual também nos marcou com seu selo, o selo do Espírito Santo, dando como garantia o Espírito em nosso coração. Olha só que interessante. Também temos ali no 5:5, 2 Coríntios 5:5, e aqui está dizendo que também é um penhor. Então, vamos ver se eu aproximo aqui. Então, aqui, ó. Então, que preparou-nos para mesmo isto, Deus o também que deu a nós, o penhor, calção do Espírito. Aí que o versículo 6 confia. Então, o 5 está dizendo assim: e foi Deus que nos preparou para isto mesmo e que também nos deu o Espírito como penhor. O apóstolo Paulo deixa claro que o Espírito Santo é um penhor, um calção, podendo fazer uma hermenêutica com segura em cima da tradução de penhor e calção que nós vimos anteriormente. Então, voltando aqui, né? Como é que a gente vai na tradução do Espírito Santo? Né? Tem várias declinações aqui do Espírito Santo que a gente viu lá, tem várias... Então aqui, a referência que nós temos lá é 57, 170, 171, né? Então pode ver que não tem essa referência aqui, ó, tá vendo? Não tem sobre a Trindade. Por quê? Porque a palavra pneuma é essa aqui, ó. A palavra pneuma é essa aqui, diretamente usada para espírito, vento, sopro, né? Então como é que a gente sabe aqui que ela é um penhor, 57, 170? É ler a Bíblia, simplesmente conhecer a Bíblia. Então uma vez que você conhece, né, você passou por lá, por 2 Coríntios, você sabe que o apóstolo Paulo, ele deu esse atributo ao Espírito Santo. Deveria estar aqui? Deveria estar aqui? Não sei, porque aqui está trazendo a definição da palavra. Lá foi um atributo que o apóstolo Paulo colocou em cima do Espírito Santo, como se fosse uma revelação, né? Mas a palavra em si, não há semântica para ela colocar aquela tradução, porque existe o que? Um verbo antes, calção, o Espírito Santo, né? Penhor, o Espírito. Então é uma atribuição ao Espírito não relativo à palavra, mas ao contexto, entende? Então a gente vai localizar, ó, aí, por exemplo, aqui a página 15, então, a gente vai saber como utilizar. Eu não lembro aqui agora, vou pausar, porque o que a gente tem que entender é o seguinte: o Espírito Santo, ele foi feito para Deus, primeiramente, não foi feito para o homem, né? Tanto é que ele já existia desde antes da criação do mundo. Porque tudo, a palavra relata aqui, toda a glória, tudo que foi feito é para a glória de Deus, e para ele, tudo, né? Tudo por ele e tudo para ele. Foi uma revelação que Paulo recebeu, né? Por que o reino está dentro de nós? Porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Então, se não foi isso, espero que você, se tiver alguma dúvida, só deixar nos comentários. Espero que deixe seu like, se inscreva no canal.